Tudo bem? Legal. Começar então, se dissesse, você comentou ontem em outro veículo sobre a efetivação do Zé Ricardo para 2017. Não é isso? Não é bem isso? Eu não me pareceu que algum de vocês tivesse alguma dúvida sobre isso, né? O Zé Ricardo está fazendo um excelente trabalho, né? E a proposta é de continuidade, né? Se o ano vai acabar e vai começar outro, né? Não é culpa nossa, né? Ele está tocando aí o trabalho dele e vai continuar normalmente. O que mais influenciou nessa decisão? Porque o campeonato não acabou, geralmente fica ainda a critério se conseguir o título, se for para Libertadores, fase de grupos, independente de como o Flamengo terminar o campeonato, ele está garantido para 2022? Não precisou. Satisfeito no trabalho dele? Na realidade, não precisou nem tomar decisão sobre quem vai ser o nosso treinador em 2017. Nosso treinador em 2016 é o Zé. Ele está indo bem, né? Então continua. Nenhum problema. Eu não imaginei assim. Até fiquei surpreso com a repercussão que teve. Porque eu imaginei que era pulo de 10. Todo mundo imaginava que o Zé ia continuar, como efetivamente vai. Em relação ao Maracanã, presidente, alguma novidade? Como é que está o processo para o ano que vem? O Flamengo surgiu até uma notícia, uma possível parceria com a Prefeitura do Rio para tocar em Maracanã. Existe essa possibilidade? A Prefeitura? Não, o Maracanã é do Estado. Perfeito. O presidente queria fazer uma parceria com o Flamengo, pode confirmar isso ou não? Não, isso é uma notícia antiga, né? Naquela época, já deve ter uns 3 meses atrás ainda, saiu agora não me lembro qual foi o veículo, de que a prefeitura estaria disposta a pegar o Teatro Municipal, aí o governador em exercício, né, Dornelles, tinha dito, não, então só se levar o Maracanã junto, aí o prefeito Eduardo Paes topou, mas aí isso daí parece que teve voltou-se atrás e hoje a gente está trabalhando com a situação que sempre foi, né? O Maracanã é do governo do Estado e o governo do Estado está trabalhando com a possibilidade de ter uma nova licitação ou de transferência da concessão atual do consórcio Maracanã para outro concessionário. Então, o Flamengo está trabalhando, planejando de acordo com esse horizonte. Prefeitura, né, que eu saiba, não tem nada. Presidente, essa reta final de Campeonato Brasileiro, faltam 4 jogos, e você falou que deve ficar surpreso da repercussão da efetivação do técnico Zé Ricardo. Caso, pelo caminho, né, o Flamengo não vence a 4 jogos, claro que aqui está todo mundo trabalhando para que o time volte a vencer. Caso os resultados também não apareçam nessa reta final, o Zé Ricardo é o treinador do Flamengo, não tem... Como eu falei, o ano termina, mas não termina o trabalho. Então, a avaliação do trabalho do Zé Ricardo é excelente, não tem por que ele não continuar. Por isso que eu estranhei, assim, seria talvez uma notícia bombástica se o Flamengo estivesse procurando outro treinador, seja para 2017, seja para o final de 2016. Não, vocês estão todos acompanhando o trabalho dele, né? Acho que a avaliação que todos fazem é a melhor possível, né? Talvez ele seja eleito aí o melhor treinador do ano. Eu, por exemplo, votaria nele. Mas quem vota são vocês, não sei. Bandeira. Seguindo um pouco dessa lógica do Zé Ricardo, né? Você falou que ele mostrou um bom desempenho durante o ano e a lógica é que ele permaneça. A gente tem alguns jogadores com contrato chegando ao fim nesse ano, por exemplo, o Márcio Araújo é um exemplo de um jogador que é titular absoluto, que você já comentou anteriormente, que vem desempenhando um bom papel dentro de campo, e os representantes do jogador também já disseram que ele quer ficar. Com essa teoria, dá para a gente levar por essa mesma lógica do Zé e entender que o Márcio Araújo fica já para a próxima temporada? Isso eu acho que vale para tudo, né? Se você tem alguém que está desempenhando bem aí o seu papel, né, não tem por que você descontinuar o que está dando certo, né? E no caso do Márcio, é claro, eu nunca falo assim sobre contratações, sobre renovações, porque isso é papel do Rodrigo Caetano, do papel do pessoal da comissão técnica, mas acho que já é público que a nossa avaliação do Márcio é muito boa e nós estamos trabalhando efetivamente para que ele continue conosco.
outra pergunta, mais para uma pauta especial que a gente está fazendo. No confronto entre Flamengo e Fluminense esse ano, teve toda aquela polêmica, enfim, e aí a diretoria do lado de lá foi se pronunciar e tal. Como é que anda nesse momento a relação entre os dois clubes? O Flamengo ainda tem o Fluminense como um aliado para a próxima temporada, Campeonato Carioca de 2017, como foi no último ano? Não, dentro de campo nós vamos brigar ferozmente, né? Mas fora de campo eu não vejo por que a gente não possa se entender, né? As duas diretorias sempre se deram bem e estiveram alinhadas em vários pontos. Em outros pontos não, mas isso é natural. Então, o Fluminense tem eleições agora também, mas eu espero que seja quem for o próximo presidente que a relação continue a mesma. Bandeira, tudo bem? Você falou do Zé Ricardo e tal, que não é surpresa e tal, não deveria ser surpresa. E então, para 2017, ele já apresentou alguma lista de reforços? O Flamengo já começou a se mexer no mercado? Como eu acabei de falar, eu nunca falo sobre reforços, sobre contratações. Isso aí já é uma tradição nossa aqui desde 2013. Né? É claro que planejamento de elenco é obrigação do Flamengo e de todos os clubes fazerem e o pessoal está trabalhando nisso. Mas não posso falar mais nada. Já que a gente está num bate-papo aqui, queria só saber uma opinião sua. Você acha que o rival do Flamengo, o Vasco, sobe? Porque o rival do Flamengo é o Vasco. O Flamengo tem tantos rivais, né? Eles que ficam brigando para ver quem é o arquirrival do Flamengo. O Flamengo é que nem o Batman. Tem o Coringa, o Charada, o Pinguim e a Mulher Gato. Todos eles acham que são rivais do Batman. Né? Mas, enfim, você acha que sobe o Vasco? Olha, pelo que eu li, tem 79% de chance de subir, né? 75%, né? Tudo indica que sim, mas não gostaria de entrar em detalhes aí sobre o Vasco, isso é assunto para os vascaínos. Presidente, a chance de título é remota agora, né? 7 pontos do Palmeiras e apenas 4 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. O clube, você já admite que hoje o objetivo do Flamengo é mesmo se classificar para a fase de grupos da Libertadores? Não, enquanto a gente tiver chance de brigar pelo título, nós vamos brigar, isso é a nossa obrigação. A obrigação é sempre fazer o melhor. Nós temos 4 jogos pela frente, nosso objetivo é ganhar os 4. Depois de ganhar os 4, vamos ver em que posição a gente está, eu espero que seja em primeiro. E mesmo com essa queda de rendimento nos últimos jogos, o Flamengo faz a melhor campanha na era dos pontos corridos desde 2003. Qual a avaliação você faz desse ano de 2016? Eu acho que é uma avaliação muito boa, porque em 2016 nós tivemos uma série de contratempos, né? Nós tivemos não tivemos uma casa fixa aqui no Rio de Janeiro, né? Aliás, não podíamos praticamente jogar no Rio. Felizmente, né, o Flamengo é um clube nacional, é um clube que tem torcida em todos os lugares e a gente se sente em casa em qualquer lugar, mas é um desgaste que acaba se refletindo, né? Não tem como fugir disso, apesar de todo o trabalho do nosso Centro de Excelência em Performance, da nossa prevenção de contusões, que deu muito certo, mas é claro que é um desgaste que todos imaginavam que ia se refletir mais do que se refletiu negativamente no desempenho do time. E ainda assim, apesar de todo esse desgaste, da gente ter... Depois vocês checam aí com o Rodrigo a quilometragem que nós fizemos ao longo de 2016. Apesar disso, a gente está fazendo, como você mesmo falou, a melhor campanha da história do Flamengo nos pontos corridos. Eduardo, bom dia. Bom dia. Você assumiu em 2013 e a diretoria fez um primeiro mandato aí de readequação aí do clube, questões financeiras. Nesse teu primeiro ano, nesse segundo mandato, você dá para dizer que já é o ano que você tem mais orgulho de ser presidente do Flamengo, não só pelo que foi feito extra-campo, mas dá para dizer que todo ano agora o Flamengo vai pelo menos disputar título? Olha, Diogo, desde 2013 a gente sabia exatamente o que estava no nosso radar. Então, no início eram dificuldades muito grandes. Eu tenho muito orgulho do ano de 2013, como do ano de 2014, 15, 16 e daí para frente. Eu tenho certeza que nesse tempo todo nós procuramos fazer o melhor e tenho certeza que os resultados acontecerão, né, como já aconteceram em todas as áreas, né,
não só esportiva, como financeira, administrativa, né? A credibilidade do clube. O Flamengo hoje está em outro patamar e é reconhecido nacional e internacionalmente por isso. É um trabalho de uma equipe muito grande, né? Que eu faço parte dela, tenho essa honra e realmente dá muito orgulho de participar disso. Presidente, a gente está ao vivo agora no Donos da Bola e você já falou, né, isso aqui, mas eu queria que você voltasse a comentar sobre a permanência do técnico Zé Ricardo. Você até falou que ficou impressionado, que gerou uma repercussão muito grande. Por qual motivo você ficou até impressionado? E falasse um pouco do trabalho do Zé nesse ano, nesse Campeonato Brasileiro. É exatamente isso, né? Eu me surpreendi quando virou manchete que o Zé Ricardo está confirmado para 2017, porque, né, ele é um treinador que está fazendo um excelente trabalho e o normal é a continuidade dele, não? E não a demissão, a substituição. E o Zé Ricardo realmente já conhecíamos, né, o trabalho dele das categorias de base. Em 2016 mesmo ele começou o ano sendo campeão da Copinha, e quando ele teve que assumir o time de cima por conta dos problemas de saúde do Muricy, ele só confirmou aquilo tudo que a gente esperava dele, né? Uma pessoa super competente, inteligente, estudiosa, de excelente trato, com uma integração perfeita, né, junto ao elenco e junto ao restante da comissão técnica. Então, como eu falei aqui, estou imaginando que vocês vão elegê-lo treinador do ano de 2016. Presidente, só para retomar o assunto Maracanã, porque nas últimas semanas algumas situações estão acontecendo que imagino que o Flamengo não tenha sido até pego de surpresa. Começa essa possibilidade da concessão ser transferida sem uma licitação, e o Flamengo claramente é um candidato a administrar o Maracanã por meio de uma licitação. E agora, ultimamente, essa associação da Federação do Rio às empresas que podem receber essa concessão do Maracanã. Eu queria saber de vocês como é que vocês estão trabalhando isso e vocês já estão se inteirando desse assunto, se ainda existe uma possibilidade, foi passada a vocês, de ter uma licitação, que o Flamengo se interessa, até se associaria com um parceiro, né, para isso, e de que maneira vocês estão encarando essa nova realidade que está se apresentando agora? Eu não sei se a realidade é nova, né? Acho que todo mundo sabe que o Maracanã, para ser viável, tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro, ele depende do Flamengo. E seja através de uma nova licitação, seja através, né, da transferência da atual concessão, eu não vejo nenhuma saída melhor para o Maracanã que não seja com a participação do Flamengo como protagonista. O Flamengo ele pode assegurar, né, que se ele for o gestor do Maracanã, o Estado do Rio de Janeiro nunca mais vai precisar colocar um centavo que seja na operação e na manutenção do estádio. Não sei se outros grupos, entidades poderiam garantir a mesma coisa. Eu acho difícil, porque se houver uma solução em que o Flamengo não participe como protagonista, que não seja consultado, que não seja partícipe da solução, o Flamengo não vai jogar no Maracanã. Tá? O que a torcida precisa saber e até estar preparada para uma eventualidade de ter que nos apoiar é que, se inventarem alguma solução heterodoxa, né, com algum grupo estranho que venha assumir o Maracanã, e para isso, para que ele possa vir a ter lucro na operação do Maracanã, ele pretenda contar com o Flamengo, né, e se acha que nós vamos ser obrigados a jogar no Maracanã por causa disso, né, eles vão quebrar a cara. O Flamengo gosta muito do Maracanã, a nossa torcida se sente muito à vontade, mas o Flamengo sobrevive sem o Maracanã. Eu não sei se o Maracanã sobreviverá sem o Flamengo. Tá? Vamos trabalhar sempre dentro das regras do jogo, né? Se tivermos que concorrer, vamos concorrer, respeitar a competição, e se perdermos, vamos aceitar que alguém
vamos dizer que não o Flamengo foi o vencedor do processo, mas aí nós vamos seguir o nosso caminho e vamos partir para um estádio próprio, né, seja provisório, seja definitivo. Aí nós estamos falando de curto e de longo prazo. Só complementar, recentemente até o vice de patrimônio Vrobel falou que essa semana ia até analisar 2 terrenos que foram oferecidos para a construção de um estádio próprio, em troca lá do Morro da Viúva. Eu queria saber o que você poderia passar em relação a isso, se algo evoluiu nessa semana em relação a esse assunto, se isso realmente interessa a vocês. Interessa na medida em que a gente tem que estar preparado para todos os cenários, né? Então, se o Maracanã efetivamente for a solução para o Flamengo, né, e para o contribuinte do Rio de Janeiro, que é o mais importante nessa história, né, o Maracanã jamais será propriedade do Flamengo, né? O Flamengo se candidata a ser o concessionário, mas é um estádio público, é um estádio que pertence ao povo do Rio de Janeiro e nele sempre serão assegurados todos os direitos para que outros clubes, a seleção brasileira, jogue, mesmo que o Flamengo venha a ser o gestor. Agora, se não der certo o nosso projeto Maracanã, é nossa obrigação buscar alternativas. Então, nesse sentido, né, o que o Vrobel falou é perfeito. Nós estamos, sim, trabalhando em alternativas ao Maracanã, para que, se vier a acontecer o que a gente não imagina, que a gente não tenha que partir do zero. Boa tarde, presidente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Primeira Liga e a preparação para a próxima temporada, como que estão andando, ao mesmo tempo que foram feitas promessas por parte da CBF de dar mais visibilidade para a Primeira Liga, parece que não vão ser cumpridas, alguns clubes também começam a dar para trás ou fazer algumas cobranças. Então, como está a relação do Flamengo da Primeira Liga para a próxima temporada e do Flamengo com a CBF também? Não, a Primeira Liga é uma realidade, né? O torneio da Primeira Liga vai acontecer, nós não sabemos ainda o formato e as datas, porque por conta dessa mudança aí no calendário sul-americano, o calendário brasileiro ainda não está totalmente definido. Mas nós vamos aguardar, então, inclusive até a definição dos compromissos que os clubes da Primeira Liga terão. Alguns vão jogar Libertadores, alguns vão jogar pré-Libertadores, para que a gente possa definir de uma vez por todas como é que vai ser, como serão os detalhes. Agora que a Primeira Liga, né, o torneio vai acontecer em caráter amistoso, como aconteceu ano passado e como eu acho que deve acontecer para sempre. Afinal de contas, são todos amigos, por que não jogar um torneio amistoso? Eu gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre a base do Flamengo. Na época da sua corrida da pré-reeleição, você disse que a base era uma das prioridades da sua gestão. Hoje o Flamengo tem um técnico que veio da base, tem alguns jogadores também que são aproveitados. Você vê esse trabalho andando? Como que a base do Flamengo está estruturada? Como você vê esse trabalho? Tem dúvida nenhuma, né? Eu falei na época da campanha e reafirmo, né? Não existe nada mais importante, né, num trabalho de um clube de futebol do que o desenvolvimento da base, né? O Flamengo já foi referência nacional e internacional, né, na formação de atletas. Fomos campeões do mundo em 81 com um time que tinha 8 jogadores formados na casa, dos 11 titulares, e a gente está trabalhando para retomar essa competência. E esse trabalho é um trabalho de longo prazo, né? Ele não dá resultado de um dia para o outro, mas esse trabalho, né, começou, já estamos, inclusive, colhendo alguns frutos. Ainda falta muito para chegar no patamar ainda que nós tínhamos no início dos anos 80, mas acho que vocês mesmos que acompanham aí as categorias de base já estão vendo aí que o Flamengo já é outro, né, nesse quesito. Presidente, matéria especial, final de ano aí, a gente está fazendo em cima dos novos técnicos. O Flamengo tem essa tradição, né, de sempre bem com técnicos da casa. Qual seria a explicação para isso, né? O fato de ele conhecer bem o clube, como as coisas funcionam. Não vou enumerar aqui, todo mundo sabe da lista grande, já há anos que o Flamengo acaba indo bem quando promove um treinador da casa. O Flamengo tem aquele slogan, né, de craque a gente faz em casa e técnico também, presidente? Acho que a história está demonstrando isso, né? Nada contra os treinadores que passaram pelo Flamengo que não foram
formados aqui, nem foram ex-atletas do Flamengo, mas o fato é que, se você olhar para trás, né, e vermos que Cláudio Coutinho, né, foi um treinador que começou no Flamengo, né, era já um preparador físico consagrado na seleção brasileira, inclusive, mas começou como treinador no Flamengo, né, e foi talvez o melhor treinador da nossa história, né? O Carpegiani era jogador do Flamengo e, quando abandonou a carreira de jogador, assumiu o time e foi campeão do mundo, e até hoje um treinador consagrado, está aí fazendo um belíssimo trabalho aí no Curitiba. E depois do Carlinhos, né, que foi campeão em 87, em 92, e também foi talvez tão bom treinador quanto tinha sido jogador, né, que foi um dos maiores jogadores da história do clube também. E depois tivemos, né, o Jaime, tivemos o Andrade e agora o Zé Ricardo. É claro que outros excelentes treinadores passaram pelo clube também, mas você tem razão, é uma característica que tem comprovação aí na história do clube. Tem uma explicação para isso? Na sua opinião? Eu acho que são pessoas que conhecem o Flamengo, né, que talvez levem uma certa vantagem por conta disso, né, por conta de um conhecimento prévio, por conta de uma identificação com a torcida.